aqui já há um uso de uma terminologia. Aqui já entramos na linguística, na semântica, onde Deus começa agora a tentar equacionar a semântica com a lexicologia, onde está à procura de um léxico, de um vocábulo, para poder trazer um sentido que eles não têm. Porque Deus pensou, espera aí, antes de Jesus ir para o céu, o Espírito Santo habitava corporalmente em Jesus. Só que esse Jesus fisicamente terá que ir ao céu. O Espírito terá que vir ocupar um outro corpo, mas não de Jesus, mas de Cristo. E esse corpo de Cristo chama-se igreja. Então nós somos o corpo dele, onde ele vai habitar em nós. Então se o Espírito Santo vai habitar em nós, então nós somos o endereço de Jesus. Porque aquele Espírito que estava na pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus está no céu agora, mas o corpo de Cristo, que é a igreja na terra, então aquele Espírito de Jesus veio para encher o corpo de Jesus. Só que esse corpo que o Espírito veio ocupar, aqui é um estilo literário, é uma forma de, aqui é uma inteligência no uso de termos, de vocábulos. Leia a sua Bíblia e vai entender claramente que não há nenhum versículo na Bíblia que diz claramente que a igreja é o corpo de Jesus. Não há. Se tiver esse versículo agora, me apresente e eu vou de férias uma semana. Não há versículo que diz explicitamente que a igreja é o corpo de Jesus, porque a igreja não é implicitamente, mas diretamente não é o corpo de Jesus. Por quê? Porque a pessoa de Jesus, quando estava na terra, lembra, foi o Rio Jordão, a pessoa de Jesus foi o Rio Jordão, e os céus se abriram quando João batizou. O Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba, e diz aqui, diz mancruia, diz desceu em forma corpórea. Foi a primeira vez em que o Espírito Santo decidiu ser visto. Significa, João viu o Espírito Santo, esse que é invisível. Ele viu, ele assumiu a forma corpórea, veio com braços, veio com mãos, com cabeça, com pernas, e quando veio, entrou e ocupou o corpo de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. A perna do Espírito Santo direita entrou na perna direita da pessoa de Jesus, e a perna esquerda do Espírito Santo entrou na perna esquerda de Jesus, e a cabeça do Espírito Santo se encaixou na cabeça do filho da Maria. E naquele instante, como se fosse uma luva ou uma peça de roupa, Jesus se revestiu do Espírito. Ele entra no Jordão como Jesus, o filho da Maria. Quando sai da água, já é Cristo, o ungido. Aquela unção está nele. Por isso, a pessoa de Jesus perdeu o controle sobre si mesmo. E a pessoa do Espírito Santo assume o controle da pessoa de Jesus. E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por que Jesus disse está escrito? Escuta,
o que estava escrito foi inspirado por Deus, o Verbo, e o Verbo é Ele. Mas por que o Verbo está a citar o Verbo? É que naquele momento Jesus não agia como Deus que escreveu, que inspirou as Escrituras. Ele agia como homem, mas controlado pelo Espírito Santo. A humanidade dele foi engolida pela divindade. Então, se está escrito, e daí vence o diabo na tentação no deserto, por 40 dias, e ele vai agora para Galileia, para Jerusalém, para Decapólis, ele vai para Nazaré, etc. Já bêbado, controlado pelo Espírito. E agora, quando ele diz ao coxo, levanta-te, o Espírito vem e o levanta. See that? Está a ver, né? Está a pegar. Glória a Deus. Essa é Deus recebeu. E agora já, está a ver? Jesus, a pessoa de Jesus, só sabia fazer camas, casas, mesas, era carpinteiro. Mas quando ele se revestiu, logo aí a malimoia, ele chega e diz: Lázaro, sai fora, come out. Oh, glória a Deus. O Espírito de vida entrou e restou Lázaro. E aí ele está a andar. E um homem grita: é Bartimeu, é cego, filho de Davi, tem misericórdia. Ele para: traga-no aqui, o que quer que te faça? Quero ver. Veja, o Espírito vem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que vive, quem crê em mim não morrerá, e quem crê em mim vive, ainda que mora, viverá. Agora, quando era carpinteiro, suava, mas o suor e a roupa dele não curava ninguém. A Maria tinha que levar e lavar aquela roupa. Agora, e a mulher hemorrágica, há 12 anos que sofria de hemorragia, ela foi no meio da multidão e disse: se tão somente, ele não é o único que usou um vestido. Há muita gente que tem vestido, mas o vestido que tocou no corpo dele tem alguma coisa. Se eu tão somente, estão a pegar aí no meio. Se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu sararei. E agora, Jesus agora diz: viram o que eu fiz aqui? Sim. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Lembra-se que eu tive 3 anos e meio para fazê-las? Sim. Aquele que crê em mim fará ainda maiores. Porque eu vou para o meu Pai. João 14, versículo 12. Tudo que pedir ao meu Pai, meu nome, eu farei. Agora, o segredo é este: que Jesus sussurrou em nós, para nós, mas que muitos não captaram. Era como quem dizia assim: sabiam de uma coisa, vocês que creem em mim, o Espírito com o qual eu fiz o que andei a fazer, assim que eu estou a ir, o mesmo Espírito estará em vocês. Há vezes em que eu sinto que este meu corpo aqui está a limitar alguma coisa. É uma limitação do que eu posso fazer.
O Espírito Santo que está em você e em mim é o mesmo que estava em Jesus. Não há outro, é o mesmo. Sim. O segredo é render-se a Cristo. Agora, diz uma coisa aqui, diz uma coisa. Não há versículo no Novo Testamento que diga que a igreja é o corpo de Jesus. E se esse versículo viesse, seria contraditória às Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Aqui é uma questão semântica, é uma questão de significado. Significado. Nós, muitas vezes, porque muitos irmãos leem rapidamente, e não são atenciosos, acabam colocando na Bíblia o que não diz. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo e não de Jesus. Embora Cristo e Jesus sejam a mesma pessoa, mas Jesus é mais a parte humana dele, Cristo é a parte divina dele. Porque no tempo de Jesus havia outras pessoas com o nome Jesus. Nunca leram sobre Bar Jesus? Se o nome Josué significa Jesus também. Então é uma questão semântica. Por que é que Jesus nos foi chamado Josué? No tempo que Jesus estava vivo, fisicamente na terra, havia pessoas com o nome de Josué. Mas por que ele é chamado Jesus? Se Josué quer dizer Jesus, por que não chamar ele Josué? Ok, não vou para aí. Mas quero começar aqui. Jesus, quando esteve na terra, ele era um ser humano, mas também era Deus. Ok? Mas não um ser humano normal como nós, lembra-se? Sem pecado. Nasceu da Virgem Maria. E tem que crer nisso, porque não teve pai biológico. Deus foi pai dele. Jesus, o filho da Maria, tinha que ter corpo físico. E aquele corpo físico de Jesus acomodou Cristo. A unção do Espírito tornou Jesus o Cristo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra-se disso? Lucas 4:18. Só que há uma coisa que there's something here. Esse Jesus foi possuído. Interessante, nós nunca lemos nas Escrituras que Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo o conduziu. Não encontramos a palavra ficou cheio, porque ele era a fonte da vida. Nós aqui ficamos cheios. Jesus tinha um corpo físico, o qual precisou de ser tomado pelo Espírito Santo. E esse Jesus foi para os céus. Esse Jesus, o Jesus filho da Maria, o Jesus, o Deus encarnado, esse Jesus. O corpo dele esteve na terra por 33 anos e meio. Quando ele ascendeu para os céus corporalmente, houve um pronunciamento de 2 anjos. Os anjos usaram o pronome demonstrativo esse. Em outras palavras, eles estão aqui, os anjos estão aqui, e quer eles, quer os anjos, estão a observar Jesus a subir, e dizem, esse. Não aquele, esse. Esse Jesus que vocês viram subir, que entre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E desde aquele dia, esse
Jesus, em quem residia o Espírito Santo, sem medida, esse Jesus foi para o céu. E não foi em espírito, foi fisicamente, com aquele corpo. O corpo físico da pessoa de Jesus foi com Jesus. E aquele corpo físico, do corpo de Jesus, está no céu agora. Foi esse que Estevão viu, quando era martirizado, Estevão viu Jesus. O corpo físico da pessoa de Jesus está no céu agora. Alô? Ai. A presença daquele corpo físico de Jesus trouxe alegria para milhares de pessoas, curou enfermos, expulsou demônios, abençoou vidas, trouxe esperança. Só que agora aquele corpo é levado para o céu. E aparentemente surge um vazio. O vazio que surge não é o vazio da ausência do Espírito Santo. É o vazio da ausência do corpo de Jesus. E o Espírito Santo quer usar um corpo para fazer as obras de Jesus. O Espírito Santo tem sede e vontade. Eu quero continuar aqui na terra a fazer o que eu fazia, usando o corpo de Jesus. Mas o corpo de Jesus já foi para o céu. Então há um vazio de corpo, não do Espírito. Eu quero o corpo. Lembra quando Jesus vinha para a terra, no livro de Hebreus, onde diz: sacrifício e ofertas não quisestes, mas o corpo me preparaste. Então, houve um corpo preparado para Cristo entrar. E aquele corpo chama-se Jesus. Só que o corpo de Jesus foi levado para o céu. Então, temos agora um problema. Deus quer operar, o Espírito quer operar, mas estão à procura de um corpo na terra. Então, não pode ser o corpo de Jesus, porque está no céu. Então, aqui já há um uso de uma terminologia. Aqui já entramos na linguística, na semântica, onde Deus começa agora a tentar equacionar a semântica com a lexicologia, onde está à procura de um léxico, de um vocábulo, para poder trazer um sentido que eles não têm. Porque Deus pensou: espera aí, se eu usar na terra um corpo, e esse corpo ser chamado corpo de Jesus, haverá confusão. Porque como é que Jesus está na terra, se está no céu, se há de vir? Como é que ele veio, se há de vir? Então, isso pode abrir espaço para anticristos. Então, Deus começou a pensar na linguística. Ele foi à morfologia. E ele foi até a lexicologia. E lá tirou um léxico, tirou um vocábulo. E aí ele veio e deu sentido, semântica, e disse: o corpo que eu hei de ter na terra, embora seja o corpo do meu filho, não é aquele meu filho unigênito, não é esse que veio ficar comigo. Então, eu vou chamar esse corpo o corpo de Cristo. Se você disser o corpo de Jesus, os anjos vão dizer a você: esse Jesus que viram a ir
Agora, se há esse Jesus que foi para o céu, há esse, então há este.